Olá, amados, a paz do Senhor a todos. Eu sou o pastor Marcelo Amorim e este é o Pergunte ao Pastor. Você nos perguntou se quem comete suicídio será salvo. Sempre que uma pergunta envolve este final, será salvo, se torna muito complicado de responder. Porque nós sabemos que os atos de conversão que realmente interfere no cristianismo, para nós cristãos, são os atos de conversão internos, que é o arrependimento, o novo nascimento, a regeneração. E nós sabemos que apenas Cristo tem os atributos de sondar os corações de cada um, de esquadrinhar o coração humano. Nós não temos. O que nós podemos fazer é trabalhar com alguns pressupostos bíblicos. E nós podemos definir o suicídio como um ato voluntário da pessoa de tirar a própria vida. A primeira coisa que nós podemos dizer é que o suicídio ele é um pecado grave, segundo a Bíblia. A Bíblia fala de suicídio, nós temos alguns textos que relatam alguns casos. E nós podemos, pelo que a Bíblia nos fala, entendermos que é um pecado grave. Já em Êxodo 20, entre os 10 mandamentos, ali, nós já encontramos ali o não matarás. Ainda que seja contra a tua própria vida, o suicídio ele não deixa de ser o ato de tirar uma vida humana, de matar uma pessoa. E, todavia, lá em Mateus 12, 31 e 32, Jesus vai dizer que todo pecado ele é passível de perdão, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, sendo assim, se todos os pecados eles são passíveis de perdão, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo, de fato, o suicídio não é um pecado imperdoável. Ele não é. Assim como todos os demais. Claro que há uma condição para o perdão do pecado, que é o arrependimento, a confissão, e logicamente quem se suicidou não teve tempo para fazer, se arrepender e pedir perdão. Mas em se tratando de salvação, eu creio que isso não seja o cerne da questão ainda. Porque imagina uma situação, você cometeu um pecado, qualquer pecado, e por algum motivo não teve tempo, não deu tempo, vamos supor que você foi dormir, não deu tempo de se arrepender, de confessar, de pedir perdão, e Jesus vem à noite, vamos supor que Cristo volte à noite, apenas de maneira hipotética. Você perderia a salvação por causa disso? Eu creio que não, Então, qual que é o problema do suicídio, então, pastor? Qual que é o problema, então? Qual que é a gravidade do suicídio? O problema é que eu não tenho na Bíblia nenhum exemplo de uma pessoa que esteja em plena comunhão com Deus, de uma pessoa que esteja em plena obediência à palavra de Deus, de uma pessoa que esteja gozando da amizade de Cristo, do Novo Testamento, atentando contra a própria vida. Pelo contrário, todos os exemplos que nós temos de suicídio na Bíblia são pessoas que se apostataram da fé, pessoas que desobedeceram a palavra do Senhor, pessoas que já não pleiteavam mais uma comunhão com Deus. Vamos pegar um exemplo no Antigo Testamento do rei Saul. O rei Saul ali no confronto com os filisteus, ele se joga contra a sua espada ali e está agonizando, até vem um rapaz que termina de matá-lo, Isso é relatado no livro de 1 Reis. Saul, ele tenta tirar a vida, ele se joga contra a tua espada, depois que a própria palavra de Deus fala que o Espírito do Senhor se afastou de Saul e um espírito maligno vinha atormentá-lo. Saul, ele, quando toma essa decisão, Saul está completamente em desobediência à palavra de Deus. Saul havia perdido a comunhão com Deus. Saul já havia ali em 1 Samuel consultar uma necromante e Deus já não falava mais com Saul. Até este motivo dele consultar a necromante para que ela chamasse ali o profeta Samuel dentre os mortos para que profetizasse sobre Saul, porque Deus já não falava mais com Saul. Um outro exemplo que nós temos na Bíblia, agora vamos pegar o Novo Testamento, que é Judas, o próprio Judas. A palavra de Deus fala que o inimigo se apossou de Judas, Satanás se apossou de Judas, Judas vai e vende Jesus, depois Judas se suicida.
Nós não temos exemplo na Bíblia de pessoas que estão em plena comunhão com Deus, se suicidando, tirando a própria vida. Nós não vamos encontrar um exemplo desse. Nós vamos encontrar alguns casos de algumas pessoas que até cogitam essa hipótese. Nós vamos pegar aí, por exemplo, Moisés, o profeta Jonas. São pessoas que em algum momento ali de desespero, de ira, cogitaram essa possibilidade. Mas ficou por aí. Apenas cogitaram naquele momento e não deu seguimento. Até nós mesmos cometemos algo parecido às vezes, quando a gente vê um crime bárbaro contra uma criança, alguém que abusa, estupra de uma criança. Naquele momento nós cometemos o pecado da ira, nos dá uma angústia, uma raiva, a gente pensa em fazer, nossa, se eu estivesse ali eu faria uma justiça com as minhas próprias mãos. Mas logo depois nós nos arrependemos, pedimos perdão a Deus, falamos, não, Senhor, o Senhor constituiu autoridades para exercer juízo, não cabe a mim exercer juízo sobre as pessoas. Então nós não vimos na Bíblia pessoas que estão em comunhão com Deus, em obediência à tua palavra, tirando a própria vida, né? Pelo contrário, o que nós vemos são pessoas que se apostataram da fé, pessoas que desobedeceram a palavra de Deus, pessoas que não tinham mais nenhuma comunhão, nenhuma obediência com Deus. O que nós vemos muito na Bíblia, isso já falando um pouquinho do Novo Testamento, é que quando as pessoas tinham um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, o que nós podemos observar nessas pessoas é um desejo louco, ávido pela vida. Essas pessoas queriam viver, ganhavam um novo fôlego, um novo nascimento, uma nova regeneração. Havia um sopro de vida nessas pessoas, quando elas verdadeiramente tinham um encontro com Cristo no Novo Testamento. Já no Antigo, há um exemplo que reflete bem o que eu estou falando para vocês, que é do rei Ezequias. A história do rei Ezequias é narrada lá em Isaías, no livro do profeta Isaías, a partir do capítulo 38, vai iniciar no verso 1 ali, que vai narrar que, por intermédio do profeta Isaías, Deus mandou avisar o rei Ezequias que ele iria morrer, que estava chegando a hora, que era para ele pôr a casa dele em ordem, que Deus viria e ele iria morrer. Estaria chegando a hora do rei Ezequias. E ele intercede a Deus, ele clama a Deus, fala, Deus, mas eu sou um filho, eu vivi em obediência, eu cumpri os teus mandamentos, eu fiz tudo perante a tua lei, eu obedeci a tua palavra. E Deus acaba concedendo mais vida, mais 15 anos de vida ao rei Ezequias. Já no livro do profeta Joel, no capítulo 2, a partir do verso 28, ali na chamada profecia de Pentecostes, né, que foi citada por Pedro lá na frente, já no Pentecostes, o profeta Joel vai nos dizer uma coisa fantástica, que uma vez cheio do Espírito Santo, até os velhos voltam a sonhar. Ora, se até os nossos velhinhos, os nossos idosos, que são pessoas que vivem da glória, vivem do passado, das glórias do passado, elas, quando estão cheias do Espírito Santo, elas voltam a sonhar, elas voltam a vislumbrar um futuro, a fazer um plano. Eu vejo muita dificuldade em uma pessoa, em um homem, em uma mulher cheia do Espírito Santo, está caçando tirar a própria vida. Por isso que eu tenho muita dificuldade em ver uma pessoa que comete o suicídio sendo salva. Por estes pressupostos que eu acabei de falar com vocês. Talvez, irmão, você que nos fez essa pergunta, você está pensando em tirar a tua vida, em cometer o suicídio. Eu queria dizer para você que a morte não é o fim. Não é. Continua após a morte. Há uma continuidade. Isso aqui que nós vivemos aqui no mundo atual é apenas um estágio. E após a morte, a vida continua ou para o céu ou para o inferno. A morte não é o fim, não é a solução de tudo, de todos os teus problemas. Creia em Cristo. Creia na sua obra redentora na cruz do Calvário. E lembre-se que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele principalmente é a vida, tá bom? Eu espero que tenha respondido a pergunta do irmão. Obrigado por participar conosco. Continue participando. Você pode enviar a tua pergunta pelo e-mail que estará aqui na descrição ou também pelo Messenger você pode enviar a tua pergunta. Que o Senhor abençoe a todos e até uma próxima oportunidade, se o Senhor assim nos permitir.